nós vamos falar sobre aquele que é considerado o primeiro nome das psicoterapias corporais. Tem outros caras contemporâneos a ele, mas William Reich é o mais amplamente reconhecido pela sua obra muito importante, pela sua obra fundamental para tudo aquilo que a gente conhece como psicoterapia corporal hoje. Professor, psicoterapia corporal, conversa esquisita é essa? Sim, são linhas de psicologia que não vão trabalhar apenas com a cura pela fala, com a talking cure, como ficou cunhado esse termo aí nos primórdios da psicanálise. Vão trabalhar também com o corpo. Basicamente, a ideia é de que não é suficiente apenas falarmos a respeito de nossas questões, de nossa história, de nossas dores e alegrias, de nossos conflitos, assim por diante, mas é preciso, de alguma forma, intervirmos também no corpo, pois mente e corpo não seriam unidades distintas, elas seriam, na verdade, uma unidade coesa. Elas seriam aí, então, um todo coerente e seria necessário, então, para uma verdadeira abordagem em psicoterapia, uma abordagem completa em psicoterapia, seria necessário, então, intervir de alguma forma no corpo. Então, é todo um ramo específico em psicologia, das chamadas psicoterapias corporais. Basicamente, esse ramo todo surge com o William Reich. As psicoterapias corporais, por quê? Porque a gente tem aí várias vertentes dentro das psicoterapias corporais, mas todas elas vão, de alguma forma, ter como fundamento a obra do William Reich. Então, eu vou falar um pouquinho da vida dele, falar um pouquinho da obra dele, alguns conceitos mínimos. Evidentemente, não dá para a gente explorar muita coisa, né? Isso aqui é muito mais para a gente ter aquele fundamento bom, sólido, para a gente entender as relações entre as diversas escolas da psicologia e entender o que a psicologia vem fazendo em sua história. Então vamos começar. Esse cara aqui nasceu ali no finalzinho do século XIX, em 1897, e aí ele pegou todo um período conturbado, mas muito conturbado mesmo, e que se reflete na biografia dele, se reflete também nas preocupações dele, o que interessava para a pesquisa dele, para a reflexão dele, para a busca conceitual dele. Acontece que o Reich, ele era filho de vamos dizer assim, um fazendeiro, um cara que possuía terras, bastante terras, onde hoje é a Ucrânia. A Ucrânia, aí na virada do século XIX para o XX, fazia parte de qual país? De qual país? Dele mesmo? Do Império Austro-Húngaro? O Reich ele vai ter uma infância muito difícil por causa aí de tragédias familiares. Acontece que o pai do Reich flagra a mãe do Reich traindo. Isso na primeira década do século XX. Você imagina. Então, assim, ainda na vigência da era vitoriana, no finalzinho da era vitoriana, a gente tem, então, um dono de terras, um latifundiário, podemos dizer assim, que flagra a esposa traindo. E traindo com quem? Com um dos preceptores do William Reich. O que é o preceptor? É um professor particular, um professor doméstico, um professor privado. Olha só. Olha só que bagunça, né? É tipo casos de família da história da psicologia. Bom, acontece que vocês imaginam então que a reação do Reich pai não foi assim das mais tranquilas. Foi uma reação violenta, era uma pessoa assim acostumada com um modelo feudal de se relacionar com as pessoas, com seus trabalhadores,
chamavam serviçais, não é? E com a sua esposa também. E aí acontece que a esposa dele, né, a mãe do William Reich, falece. Ela comete suicídio. E aí, pouco depois, isso foi em 1910, aí pouco depois, o Reich pai, ele falece também. E aí, assim, né, na época se diria, morreu de desgosto. Provavelmente aí uma situação em que a pessoa ela vai entrando num estado depressivo e não se cuida e não se alimenta direito, e numa época aí que uma mera tuberculose podia matar alguém, né? A tuberculose é uma doença mortal, mas hoje a gente tem tratamentos muito fáceis, muito acessíveis, né? Tudo isso antes, sabe do quê? Antes da Primeira Guerra. Então faça as contas. O Reich nasceu em 1897. Em 1914, ele tinha 17 anos, ele já não tinha mais seu pai e sua mãe, e começa a Primeira Guerra no país em que ele vivia, no Império Austro-Húngaro, porque é lá que eclode a Primeira Guerra, é lá que estoura o conflito. O Reich vai para a frente de batalha. Nesse fuzuê todo, a parte leste do Império Austro-Húngaro é invadida pelo Império Russo. O Reich é obrigado a abandonar as suas terras. A gente está falando de guerra de verdade, a gente não está falando de como as coisas acontecem no Call of Duty, Call of Duty. As coisas não acontecem como nos filmes, né? Então, assim, era um adolescente sozinho, com uma terra enorme, com serviçais, e tem que fugir, eles têm todos que fugir da invasão russa, porque o Império Austro-Húngaro não estava dando conta de salvaguardar as suas fronteiras. E aí eles têm que fugir, porque o exército do Império Russo vem queimando cidades, estuprando moças e assim por diante. É, isso é guerra. Isso é guerra. Aquela coisa da música patriótica, da farda bonitinha, o cara, não, eu vim garantir a paz e a democracia. Aqui, ó. Não é nada disso. Guerra é crueldade, guerra é morticínio mesmo, não existe. É a guerra pela democracia. Né? Esse, daí para pior. Daí para bem pior. O Reich ele se vê numa situação muito difícil, perde as terras dele, tem que entra para o fronte de batalha, não vira nada isso, né? E assim, a Ucrânia passa a fazer parte do Império Russo, passa a fazer parte do Império Russo. O Império Austro-Húngaro, no final da Primeira Guerra, ele deixa de existir, se fragmenta em um monte de pequenos países, alguns aí vão ser engolidos pelo Império Russo, alguns vão ser engolidos por outras nações aí que têm seu interesse imperialista também, querem aí ter o seu quinhão ao final da Primeira Guerra. Mas o William Reich ele vai então para Viena, capital da Áustria. Aí já não é mais Império Austro-Húngaro, capital da Áustria. E vai fazer medicina na famosa Faculdade de Medicina de Viena. Acontece que em Viena estava em plena ebulição, aí logo depois do fim da Primeira Guerra, a psicanálise. Freud mora em Viena, seus seguidores estão aí, a Associação Psicanalítica Internacional está a pleno vapor e eles, então, estão promovendo muitas ações mesmo. O jovem Reich, ele se interessa muitíssimo, ele se empolga e mergulha nos estudos psicanalíticos, mergulha de cabeça nos estudos psicanalíticos. Tanto é que ele é uma figura tão notável que ele é admitido para a Associação Psicanalítica
sem ainda ter concluído a graduação. A graduação é uma exigência da formação em psicanálise até hoje. A formação em psicanálise até hoje, ela exige que se tenha pelo menos uma graduação. Qual graduação? Na verdade, qualquer graduação. A gente tem, então, muitas vertentes de formação em psicanálise, muitas escolas, podemos chamar assim, mas a formação mais clássica, a formação mais tradicional, ela vai exigir que se tenha aí 10 anos de formação, né? Porque você vai fazer a sua análise, chamada análise didática, você vai participar da formação através dos seminários e assim por diante, mas um elemento comum é essa exigência de já se ter uma graduação, mas rigorosamente falando, para ser psicanalista não precisa ser psicólogo, pode ter qualquer graduação. Na psicologia, o que a gente faz é o seguinte, a gente usa a psicanálise como uma das possíveis vertentes para nós trabalharmos e para nós pensarmos o ser humano. E o William Reich vai lá, então, se aventurar com a psicanálise, mas ele é aceito oficialmente antes de concluir a graduação em medicina. E, aliás, naquela época, os psicanalistas eram todos médicos. Depois isso muda quando Freud passa a defender o que na época eles vão chamar de análise leiga. Ele vai passar a defender que não precisa ser médico para ser psicanalista. Podia-se ter outra profissão, podia-se ter outra formação, na verdade, né? Então o Reich é esse prodígio. O Reich é esse prodígio que contribuiu e muito na década de 20 para a psicanálise. Ele se torna um entusiasta da psicanálise, vai aliar os seus estudos em medicina com a compreensão psicanalítica para compreender aí, para tentar se aproximar de uma forma mais completa do ser humano. O que vai mudar bastante a visão do Reich a respeito da psicanálise é uma experiência que ele vive na chamada Policlínica Psicanalítica de Viena, que era, então, uma instituição que oferecia atendimento psicanalítico gratuito. Então, as pessoas que não tinham condições de pagar uma psicanálise faziam análise na Policlínica Psicanalítica de Viena, com gente, inclusive, do círculo central ali de colaboração com o Freud. O Reich, um deles, que atendia ali gratuitamente. Ele vai se dar conta de algumas questões que são muito importantes para a obra dele. Uma dessas questões é a seguinte: atendendo pessoas pobres, numa situação crítica que foi o entreguerras na Europa, ele começa a se perguntar: o que é que eu faço? Eu estou aqui recebendo as pessoas no meu divã 4 vezes por semana. A gente está falando da psicanálise ortodoxona, de divã, de costas para o analista, 4 vezes por semana. Imagina, 4 sessões por semana. Mas o que eu faço se a pessoa vem aqui para ser analisada e, saindo daqui, ela volta para as condições terríveis de vida em que se encontra? Então, a pessoa vem para uma sessão de análise trazendo questões como: eu não tenho material para calefação da minha casa, para o aquecimento da minha casa, não tenho madeira nem carvão para aquecimento da minha casa. Vocês acham que fez frio esses dias? Você imagina o inverno na Áustria, tá? Vocês imaginem o inverno na Áustria, tá? E assim, esqueçam que no inverno europeu passa todo dia aquele cenário de filme da neve branquinha,
sabe? Pessoas fazendo boneco de neve, esquiando nos Alpes. Esquece isso daí. Uma parte significativa do inverno é muito úmida, tá? É muito úmida. Então é feio. É poça de lama para todo lado, você entendeu? É um frio gelado que entra e atravessa você, assim. Não é aquela coisa bonitinha o tempo todo. Tem os dias bonitinhos, mas é terrível, é terrível. E aí, então, a gente está falando de pessoas que estavam passando fome, passando frio. A gente está falando aí de uma época que não existia a assistência social como existe hoje, né, organizada pelo Estado. A gente não tem a previdência social como existe hoje, organizada pelo Estado. Então, se uma mãe perdeu o seu marido na Primeira Guerra, acabou a vida dela. Ela não tem pensão. Não existia essa ideia na época, vocês estão entendendo? Então, ela ia viver aí a custas da boa vontade de instituições beneficentes, mas ela não ia ter uma pensão. Por isso que a gente vê nos romances, né, a gente vê na literatura falar assim, mas as viúvas ficavam tão desamparadas, mas por quê? É porque a gente está acostumado com um certo estado de bem-estar social, mas não havia isso, não havia isso. Então, numa época que emprego uma mulher teria? Porque provavelmente a gente está falando, então, de mulheres que não sabiam ler e escrever, certo? Numa época com baita de um preconceito com relação ao trabalho feminino, com relação ao estudo, formação da mulher, mas mulheres pobres, elas iam fazer o quê? Então a gente está falando, assim, de situação de penúria mesmo, de dificuldade extrema, e aí essas pessoas, com essas dificuldades, iam ser atendidas gratuitamente na clínica psicanalítica de Viena, Policlínica Psicanalítica de Viena, e o Reich fica assim, pô, bicho, o que eu tô fazendo? Eu tô enxugando gelo, cara. De que vale isso? Isso daí vai levar ele a se aproximar com o marxismo. E aí, no final dos anos 30, essa aproximação faz ele, então, entrar para o Partido Comunista. Guarda isso para receita de bolo, tá? Guarda isso para receita de bolo. Então, uma parte importante do pensamento do Reich é a base marxista, tá? Do Marx, do Karl Marx, ele mesmo. Acontece também que o Reich, ele se interessa muito por aquela primeira parte da obra do Freud, digamos assim, em que as questões sexuais tinham um papel central, certo? Em que havia bastante preocupação, então, em como a sexualidade, com suas desventuras, com seus dissabores, com toda a repressão da moral, influenciava na formação do sofrimento neurótico. Bem, o Reich ele vai ter, então, especial interesse por isso. Porém, a psicanálise estava tomando outros rumos já. Já não estava, assim, tão voltada para essa questão da sexualidade. Já estava aí se distanciando desse papel central da sexualidade para a compreensão das neuroses. Segundo o Reich, segundo o próprio William Reich, o Sigmund Freud não estava gostando disso, estava desgostoso muito, mas ele já não tinha forças para combater esse desvio dentro da doutrina, da teoria psicanalítica, e então acabou que ele não conseguiu fazer a psicanálise voltar para os eixos. Essa é uma afirmação do próprio William Reich. E aí, alguns biógrafos dele vão dizer que era isso mesmo, outros não vão dizer nada, vão simplesmente silenciar quanto a isso. Aí a gente tem uma coisa
importante para ser dita, que é a seguinte. O Reich faleceu em 1957 e ele pediu para não abrirem os arquivos dele por um tempo. Por quanto tempo? Por muito tempo. Esses arquivos do Reich só foram abertos em 2007. 2007, vocês estão entendendo? Há apenas 13 anos. Então, assim, muito da participação do Reich na psicanálise ficou pouco compreendida esse tempo todo. Tá? Ficou pouco compreendida esse tempo todo. Então, por exemplo, quando eu fiz graduação, entre 2003 e 2008, eu tive o primeiro contato com a obra do Reich ainda vista como alguém que meramente passou pela psicanálise e já montou sua teoria própria, não teve ali nenhuma grande participação, etc. A abertura dos arquivos está fazendo os historiadores da psicologia repensarem muito isso, que aquilo que o Reich dizia nas entrevistas e em sua autobiografia, em seus elementos autobiográficos, né, de que ele foi sim um colaborador próximo do Freud, é verdade. Não é apenas aí coisa da cabeça dele, uma arrogância da cabeça dele, ou uma distorção que os seguidores de sua obra, os perpetuadores de sua obra fizeram, não. Ele realmente teve um papel importante, mas esse papel não foi reconhecido. O Reich, no fim da vida dele, acusava uns caras de terem pegado conceitos dele e não terem dado crédito, e ele acusa uns nomes de peso, como o Otto Rank, por exemplo. Só que, assim, quando ele falou isso, não foi tomado muito a sério, e aí agora as investigações em cima dessa documentação toda dos arquivos do Reich, mostrando que ele foi importante para a psicanálise, sim. Algum motivo especial para esse espaço de 50 anos? Olha, é difícil dizer. O mais provável, até onde eu me lembro, o mais provável é que o Reich pediu esse ocultamento dos seus arquivos por 50 anos por causa da perseguição que ele sofria, que é o que eu vou falar até o fim da aula, tá? Esse é um cara que sofreu tudo quanto é tipo de perseguição que você imaginar. Então, ele era colaborador do Freud? Sim, ele foi colaborador do Freud, mas esse período aí, ó, da década de 1920 apenas, tá? Ele foi colaborador do Freud aí nesse período, da década de 1920. Aí ele rompe com a psicanálise e cria sua teoria própria. Então, ele é mais um dissidente da psicanálise. Assim como o Jung, o Reich é um dissidente da psicanálise. Alguém aí que começa suas ideias com a psicanálise, mas depois rompe e faz a sua teoria própria, tá? Acontece então que as ideias dele com relação à preocupação com o papel da sexualidade não eram muito bem vistas, estavam sendo assim recebidas com frieza nos seminários, como o próprio Reich descreve, e isso vai então colocando ele numa posição de marginalização dentro da Associação Psicanalítica Internacional. A história do Reich é muito massa, é muito doida. O Reich, ele merece um filme ficcional de ação, assim, sobre a vida dele. Existem documentários sobre a vida dele, vocês podem procurar na internet para assistir. Um deles é o Quem Tem Medo de William Reich. Tem um curtinho sobre o Reich que está no YouTube. O Quem Tem Medo de William Reich dá um pouquinho mais de trabalho para encontrar. E tem um terceiro que eu não lembro o nome agora. Se eu não me engano, Quem Tem Medo do William Reich
é daqueles, como eu falo para vocês, que eu não recomendo assistir com a mãe por perto, tá? Porque ele é uma mistura de documentário com umas performances artísticas eróticas. Por quê? Porque o que tem a ver? Acontece que a sexualidade se torna uma grande preocupação para o Reich. Ele observa nos seus trabalhos na Policlínica Psicanalítica de Viena que a população pobre vive em extrema desinformação com relação à sexualidade, extrema desinformação, e que isso faz muito mal para ela. Isso só piora a situação de pobreza, tanto por gerar problemas muito concretos, como infecções sexualmente transmissíveis, como uma gravidez não planejada, como inúmeros outros problemas aí que dizem respeito à sexualidade, lembrando aí que sexualidade não diz respeito apenas ao ato sexual. A gente está falando de uma compreensão mais ampla de sexualidade, que vai incluir a afetividade, que vai incluir ou relacionar. Então ele fala assim, de como que infelizmente nas famílias pobres ele verificava relações de matrimônio com muita agressividade, com muita violência. A gente está falando da década de 1920. Vocês imaginem como não deveria ser a violência contra a mulher. Então, ele se preocupa muito com isso. Além desses desdobramentos mais evidentes, ele vai, então, criando uma teoria própria que afirma que o pleno desenvolvimento da sexualidade é indispensável para a nossa saúde. Poderia dizer assim, para a nossa saúde mental, mas ele já estava aí rascunhando suas ideias da unidade mente e corpo. Então, ó, sexualidade é algo aqui muito importante para a obra do ele vai criar uma instituição voltada para os cuidados à sexualidade das pessoas pobres, em linguajar marxista do proletariado. Então, ele funda a Sexpol Verlag, que basicamente é uma instituição cujo nome quer dizer algo do tipo assim, a instituição voltada para a política sexual proletária. E então ele já vai falar de uma ação pela saúde sexual das pessoas, principalmente das pessoas pobres, que é fundamentada numa política, ou seja, em ações de transformação social. Não mais simplesmente, então, a busca da resolução dos problemas individuais das pessoas, mas sim a gente está falando, então, de uma busca por soluções que vão atingir a sociedade, pois os problemas que afetam as pessoas e fazem elas sofrerem com os sintomas neuróticos, eles têm origem social. É isso o que ele vai pensar, evidentemente, a partir do seu contato com o marxismo. E ele vai ser um dos pioneiros a fazer uma junção que ficou conhecida como freudomarxismo. Freudomarxismo é o diálogo entre a psicanálise freudiana e o marxista, e o pensamento marxista. Antes do surgimento da escola de Frankfurt, que é a escola mais famosa do pensamento freudomarxista, o Reich já estava pensando nisso. Mas isso trouxe problemas para ele. Ele continua publicando, levando aos seminários da Associação Psicanalítica Internacional seus estudos a respeito da sexualidade. E esses resultados dos seus estudos são cada vez menos aceitos. Um fato que vai ser assim
avassalador para ele, e aí as coisas ficam incontornáveis mesmo. Diz respeito a quando ele publica um texto muito importante que se intitula Sobre o Masoquismo. É um texto muito importante e, assim, muito diferente mesmo. Ele não está falando do masoquismo como as pessoas costumam pensar. Ele está falando de uma outra forma de masoquismo, tá? Que diz respeito, assim, ao modo das pessoas serem pautadas em um certo masoquismo. Mas aí não tem a ver com a pessoa que pede para apanhar de chicotinho da dominatrix. Não é isso. Não é esse tipo de masoquismo, tá? Como assim ele trouxe muitas inovações conceituais, que na psicanálise a gente chama de metapsicológicas, e técnicas, mas, assim, inovação demais mesmo, demais da conta, tá? Abolir o divã é o de menos aqui já, abolir o divã é o de menos, porque a gente está falando de alguém que já está experimentando colocar o corpo em ação no setting terapêutico, né? No ambiente terapêutico, na relação terapêutica. Colocar o corpo em ação mesmo e não mais ficar em um nível aí de verbalização apenas. Esse texto ele é tão radical com relação ao que se fazia na psicanálise então, que para ser aceito para publicação pela Associação Psicanalítica Internacional é exigida uma nota de rodapé. O próprio Freud exige essa nota de rodapé. E essa nota de rodapé diz o seguinte: é preciso que o leitor leve em consideração que esse texto foi escrito por um comunista. Assim, o Freud tenta depreciar o estudo do Reich, se utilizando aí de uma visão negativa que já naquela época existia contra o comunismo. Aí, então, o William Reich desencana de vez disso aí, fala assim, ó, aqui não tá dando certo, os caras não querem saber das minhas ideias, até porque as ideias dele não ficavam no âmbito só da psicanálise, ele ia a público defender as ideias dele. Ele ia a público porque ele via a necessidade, então, de uma política sexual. Então, uma ação que não se restringia aí à intervenção em nível do bem-estar individual, muito longe disso. Isso não era o suficiente. Não ia cumprir a missão de se resolver a nossa relação extremamente reprimida com a sexualidade. Ele vai a público, por exemplo, ainda na década de 1920, defender coisas como o direito ao divórcio. Ô, louco, professor, direito de divórcio? Como assim? Gente, o divórcio no Brasil é da década de 1970. Vocês sabiam disso? É recentíssimo. Tem só uns 50 anos só que temos divórcio no Brasil. Ele vai defender o direito ao divórcio. Ele vai defender o direito a métodos contraceptivos. Ô, louco, professor. Ah, teve muita briga para você poder ir na farmácia e comprar o ciclo 21, garotas. Teve muita briga para você ir na farmácia e comprar o preservativo, garotos e garotas. Para ter no posto disponível de grátis. E muita briga mesmo, tá? A pílula, como era conhecida, vai ser liberada quando, né? Se não me engano, nos 70 para anos 80 também. Olha só. E ele defendendo isso em 1920. Na década de 1920 não existia o anticoncepcional hormonal
se eu não me engano, acho que não existia, acho que era dos anos 50 para 60, que é descoberto, que é sintetizado e tal. Mas os métodos contraceptivos, como, por exemplo, o uso do preservativo. Ele vai a público defender isso. Ele vai a público defender o direito ao aborto, na década de 1920. Ele vai a público defender o direito ao aborto. Ele vai a público se colocar contra a obrigação do matrimônio. Ele afirma que o matrimônio deve ser uma escolha livre, que ninguém deveria ser obrigado a casar. Para nós, hoje, do século XXI, isso parece óbvio. Mas nem tanto também, hein? Tem umas famílias do interior aí que, se você passa dos 20 num caso, já começam a te olhar torto, que eu sei, né? Porque a gente é do interior e sabe como é que funciona. Ele chega a defender que, se alguém quisesse viver em um relacionamento não monogâmico, deveria viver, se quisesse. Bom, todo o rebuliço que ele causa faz ele, então, não ser mais bem-vindo em meio à psicanálise oficial. Ele resolve sair de Viena e procurar novos ares, um lugar onde ele pudesse desenvolver suas pesquisas sobre a sexualidade, desenvolver seu ativismo sobre a sexualidade, sua política sexual proletária. Aí, assim, estamos em 1930. William Reich é um comunista, é um psicanalista. Nessa época ele se declarava ateu. Ah, sim, e ele era de ascendência judaica. Judeu não de religião, né? Não de professar e praticar a religião. Judeu de ascendência judaica. Sabe onde que William Reich vai abrir seu instituto em prol da saúde sexual proletária em pleno 1930? Em Berlim, capital da Alemanha, em 1930. Aí, em 1933, a gente tem a ascensão do partido nazista na Alemanha. Hitler chega ao poder. Eu não sei se vocês já viram em algum lugar. A primeira perseguição que o Hitler faz é aos comunistas. Primeiro ano do partido nazista no poder, estima-se pelo menos 1.000 partidários dos partidos comunistas são mortos, os partidos são fechados, os sindicatos são fechados. Naquela queima de livros, a famosa cena da queima de livros pelos nazistas, eles queimam as obras do Freud, que eles consideram como ciência degenerada. E com relação aos judeus, é a parte mais conhecida de toda a barbárie que o nazismo fez. Então, assim, o Reich estava em Berlim fazendo um trabalho polêmico e ele era um coquetel de características abominadas pelos nazistas. Porque tem também uma coisa que é pouco falada a respeito do nazismo, do nazifascismo, que do fascismo também, é que como toda ideologia de extrema-direita, é puritana. É puritana. Lembrando que quando a gente fala a palavra puritana, a gente está falando assim que existe um jogo de hipocrisia nisso, mas uma ideologia puritana. E aí, então, um marxista psicanalista judeu que trabalha com sexualidade na Alemanha em 33, era lógico que não ia dar certo isso. E aí, então, ele sai de Berlim, ele vai embora de Berlim. Nesse meio tempo aí, de 29 a 33, ele publica pra caramba. As principais obras dele são publicadas nesse intervalinho. É claro que são obras assim que ele já vinha compondo, né? Mas é nesse intervalinho que ela sai. A primeira delas, Materialismo Dialético e Psicanálise. Materialismo Dialético é o nome e sobrenome
da teoria marxista, né? Que é a primeira obra aí, então, que há esse diálogo entre o materialismo dialético e a psicanálise. Ele vai publicar em 1932, se eu não me engano, por aí, um livro cujo título é A Função do Orgasmo. Assim, sem tirar nem pôr. Não foi a versão brasileira que os caras falaram assim, não, para vender mais no Brasil, vamos chamar de função do orgasmo. Não. É a função do orgasmo em alemão. Tá? É esse o nome. E do que esse livro fala? Ele fala da função do orgasmo para o ser humano. Com esse título. Em 1930 e pouquinho. Na Alemanha. Pré-nazista. E aí, logo depois, ele publica também a Análise do Caráter. A Análise do Caráter já é um livro de técnica, é um livro, assim, reconhecidamente muito importante. A gente tem gente da psicanálise que reconhece a importância da obra A Análise do Caráter. Vocês podem procurar, por exemplo, aquele psicanalista brasileiro que é bastante conhecido, que tem um canal do YouTube, o Christian Dunker. Ele tem um videozinho falando do William Reich, ele fala da importância dessa obra, Análise do Caráter. Esse conceito de caráter, ele ganhou bastante importância para as psicoterapias de orientação psicanalítica de forma geral, teve importância por muito tempo, e foi um conceito muito bem desenvolvido pelo Reich. Se não bastasse o rebuliço todo por causa da ascensão do nazismo, ele passa a não ter mais espaço nas instituições das quais ele fazia parte. E aí, em 1933, ele é desligado da Associação Psicanalítica Internacional. A presidente da Associação Psicanalítica Internacional era a filha do Freud, a Anna Freud. E aí ela, então, toma a frente para desligar o William Reich da Associação Psicanalítica Internacional. Não para por aí. Ele publica uma obra chamada A Origem da Moral Sexual. Ele vai, então, se aproximar da antropologia para compreender como que se construiu a moral sexual repressiva que nós temos hoje na era moderna ou contemporânea, se preferir. E nessa obra, assim como em outros momentos, ele vai tecer críticas ao regime stalinista da União Soviética. Ele, um membro do Partido Comunista, criticando a União Soviética. E aí, então, o Partido Comunista chama ele e fala assim, camarada, não pode fazer essas coisas não, camarada. Ficar falando de sexo é coisa de burguês, a gente tem que lutar pela emancipação proletária, não é por aí não. E aí ele é desligado do Partido Comunista também. Ele vai, então, aí para os países nórdicos tentar se safar, mas o fogo da Segunda Guerra, do que ia se tornar a Segunda Guerra, estava começando a acender. Ele acaba indo, então, para os Estados Unidos da América, assim como vários pesquisadores, vários pensadores fugiram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma baita de uma sacada, porque recebeu esses caras, recebeu esse monte de pensadores e ó, vocês vão pesquisar aqui, ó, vocês vão ter grana, vocês vão ter um lugar aí numa universidade, a gente vai dar grana para vocês pesquisar, o que vocês não estão podendo mais fazer na Europa por causa da ameaça do nazismo, vocês vão fazer aqui pra gente. Foi uma baita de uma sacada, teve gente pra caramba que foi nessa leva aí, o William Reich foi também. Tem mais um dado biográfico no meio desse monte de rompimentos que o Reich viveu, que é o seguinte, o casamento dele termina. Então, assim, pensa num escarcéu de um período aí de 10 anos de vida, né? Porque é mais ou menos isso, 22, 23, que o trabalho dele começa a decolar, e aí em 33 ele tem que deixar tudo para trás, até porque mandam ele embora também, né? Ele tem que deixar tudo para trás por causa do
do Hitler no calcanhar dele, mas ele também ele é desligado da psicanálise e do Partido Comunista. Então, não sobra nada para ele mesmo. Nos Estados Unidos, ele já está com outras preocupações, ele já não está aí mais preocupado tanto com o desenvolvimento de suas técnicas mais relacionadas à psicanálise. Aí já é um outro momento da vida e da obra dele. Depois desse desligamento da psicanálise e do Partido Comunista, ele vai para outros interesses. É uma guinada muito doida. Aliás, é complicado eu usar essa palavra nesse contexto, contando a história do Reich. A gente estuda o William Reich na psicologia com seriedade e afinco, espera-se, até essas obras aí de 33, 35. Aí depois ele está interessado em encontrar o elemento fundamental para toda a vida no universo. Ele vai fazer experimentos bioelétricos. Tudo bem que esses experimentos bioelétricos vêm já de trabalhos desenvolvidos com relação à sexualidade, que é onde ele vai, então, estabelecer o conceito de orgasmo, do qual ele utiliza, para falar de maneira bem simples, bem sintética. Ele afirma que o orgasmo ele tem a função de uma renovação psíquica e que a repressão sexual não permite que vivamos plenamente o orgasmo. Por isso, todo o sofrimento neurótico do qual padecemos. Depois o William Reich dá uma viajada bonita. Então, ele faz essas pesquisas aí, e aí ele afirma ter descoberto, de alguma forma, a energia fundamental presente em todos os seres vivos. Então, assim, atentem para o fato que daqui para diante estamos falando numa parte do trabalho do Reich que não tem consenso científico nenhum em torno disso, tá? Não tem consenso científico nenhum em torno disso. Então você não vai encontrar, assim, uma aceitação ampla e restrita quanto a isso na psicologia. É metapsicologia? Não, a expressão metapsicologia se refere à criação de conceitos na psicanálise. Aqueles conceitos mais abstratos mesmo, né? Como consciente, inconsciente, Reich vai dizer, então, que a energia fundamental do universo é o orgônio. Que, professor? É isso mesmo. É um quê? A energia fundamental do universo é o orgônio, que ele está presente em tudo no universo, mas em maior concentração nos seres vivos. E ele passa a fazer experimentos com orgônio, isso já nos Estados Unidos. Ele consegue aí um financiamento para fazer uns institutos próprios de pesquisa com o orgônio. Ele tenta demonstrar a existência do orgônio para o Albert Einstein, ele mesmo. Albert Einstein é outro desses que foi para os Estados Unidos aí, e foi financiado pelos Estados Unidos para fazer suas pesquisas, né? Esse encontro do Reich com o Einstein, ele é obscuro pra caramba, não há registro sólido disso por parte de biografias a respeito do Einstein. O que o Reich fala a respeito também parece muito obscuro, que fala que ele tenta, então, demonstrar a existência do orgônio para o Einstein, e parece que o Einstein não fica muito bem convencido disso. Enfim, a questão aí ele acha bastante gente que curte a ideia do orgônio, a ideia de uma energia universal, e vai participar das pesquisas dele, vai ajudar a bancar as pesquisas dele. E aí, então,
ele cria a ideia de que desequilíbrio no orgônio é responsável pelo nosso sofrimento, pelas nossas doenças. Ele vai, então, desenvolver formas de se manipular essa suposta energia com a finalidade de tratar nossas doenças, nossas dores. Essa energia, ela tem uma certa inspiração em conceitos orientais de uma energia universal, como o Qi, né, do taoísmo, o Qi não foi inventado pelo Dragon Ball, tá bom, gente? É a energia universal do Tao, né, do caminho, né? Como o prana, aí já no hinduísmo, são ideias, são concepções de uma energia universal presente em tudo. Tá? Não, essa concepção não tem a ver com a psicologia. A gente tromba com psicólogos que se intitulam orgonoterapeutas, tromba, mas essa relação é dificílima, tá? É dificílima, porque isso aqui, né, não tem aí comprovação. Bom, vamos lá para entender melhor. Acontece que ele vai então desenvolver essas pesquisas e basicamente ele vai dizer que com o uso de certos aparatos que acumulam orgônio, você pode tratar doenças quaisquer, incluindo o câncer. E aí que ele inventa a tal da caixa de orgônio. A caixa de orgônio, então, é uma caixa cujas paredes são feitas de diversos materiais, e aí, segundo o Reich, ali dentro dessa caixa, o orgônio se acumula, você vai ter, então, um orifício que você coloca, assim, sobre o corpo, para que aquele orgônio acumulado trate a sua doença. Se você tiver curiosidade aí, dá um Google em caixa de orgônio, ou se quiser em inglês, Orgone Box. Orgone Box. Façam isso, por favor, e me digam o preço da caixa de orgônio. Todo ano eu peço isso para os alunos, eu peço em sala mesmo, falo para os alunos, ó, pega aí o celular e procura no Google o preço da caixa de orgônio atualizado. Tem caixas de orgônio de todos os tamanhos, tá? Pequenas, muito pequenas, e caixas de orgônio do tamanho, assim, de uma geladeira, né? Digamos assim, porque é para a pessoa entrar de corpo inteiro e fica ali, se eu não me engano, 15 minutos, que fala, então, que vai renovar a energia orgânica da pessoa, né? Cadê o preço aí? R$ 850 uma usada, 3 mil, 2,5 pau, é isso mesmo. São carérrimas, são carérrimas. Mas será, professor, que elas são produzidas aí por algum Reich Institute até hoje? Não. Então, e aí ele fala que o uso da caixa de orgônio pode curar o câncer, tá? Pode curar o câncer. E dentre outras moléstias. Mas ele começa a ir muito além nas buscas dele para compreender e utilizar o orgônio para finalidades práticas. Acontece que ele começa a fazer experimentos com um device, oh meu Deus, com um aparato chamado canhão de nuvens, Cloudbuster. É isso mesmo que você ouviu. Ele defende que com o seu canhão de nuvens, que projeta orgônio para o céu, ele podia fazer chover. E ele afirma fazer chover no deserto, cara. Ele afirma fazer chover no deserto. E aí, então, ele começa a vender essa ideia dos acumuladores de orgônio que podem fazer chover, que podem tratar o câncer, que podem tratar doenças, cara. Bom, só que a instituição, a agência que regulamenta a produção e comercialização de medicamentos nos Estados Unidos, a nossa Anvisa, lá até hoje, chama-se FDA, Food and Drug Administration,
ou Agency, enfim, FDA, não gosta nada dessa brincadeira e começa a advertir o Reich, falar assim, bicho, para de vender remédio para câncer, para de vender caixinha falando que cura câncer, para com isso. O Reich não dá pelota para isso e continua normalmente, ele vai sofrer um baita de um processo por isso. Mas ele estava plenamente convencido de que ele estava fazendo um baita de um bem para a humanidade. Acontece que tem mais. E por isso que eu falei que o filme dele, isso que eu falei que a vida dele dava um baita de um filme de ficção, um filme de ação, assim, sabe? Um negócio meio assim, sabe? Ou podia ter um episódio do Arquivo X, eu acho que não teve, mas devia ter tido, sabe? Um episódio do Arquivo X sobre o William Reich. Porque o Reich afirma que, fazendo os seus experimentos com o canhão de nuvens, sim, antes de tudo ele diz que fez chover de fato. E fez chover de fato. No deserto. No deserto, tá? Acontece que ele afirma que num desses experimentos ele percebeu que podia atingir naves alienígenas. Ele fala que ele atingiu de fato uma nave alienígena com um canhão de nuvem. E ele fala então, começa a defender que existe uma conspiração de vários governos, de vários estados, em conluio com uma raça alienígena e que eles estão distorcendo a energia orgânica do mundo, fazendo as pessoas ficarem doentes, fazendo as pessoas ficarem sem energia, submissas ao Estado, submissas aos governantes. Ele tenta entrar em contato com o presidente dos Estados Unidos da época para expor as suas ideias, mas ele não consegue. E aí, então, ele bate o pé que ele tem a missão de fazer com que o canhão de nuvens, na verdade, seja um canhão para derrubar as naves alienígenas. Então, ele entra nessa pira grandão de produzir a caixa de orgônio e de combater essa ameaça alienígena. Só que aí, bicho, as coisas vão ficando tensas. As coisas vão ficando tensas. Acontece que a gente tem nesse período o incidente de Roswell, cara. Sabe o famoso incidente de Roswell, em que cai uma nave alienígena no deserto, nos Estados Unidos, é levada pelo governo, cara, para fazer a tal da autópsia dos alienígenas. E tudo isso vai ser colocado na área 51. E o Reich estava lá. Será que foi ele que derrubou essa nave, cara, que está na área 51? Acontece que daí o governo começa a perseguir ele cada vez mais. Começa a perseguir cada vez mais ele. E ele vai pra cadeia, velho. Ele vai pra cadeia. Ele vai pra cadeia. E depois de mais ou menos 1 ano na prisão, ele morre dentro da prisão. E muito convenientemente, afirmam que ele morreu de ataque cardíaco na prisão, cara. E aí, sabe o que acontece? A FDA toma toda a documentação que conseguiu dos laboratórios dele, os escritos dele, os protocolos de pesquisa, e queima. Não deixa vestígio disso, taca fogo em tudo. Sabe o que aconteceu? Ele descobriu o segredo da conspiração alienígena para dominar o mundo. E ele descobriu a arma que podia acabar com essa conspiração alienígena. Ele derrubou aquela nave de Roswell. E aí então ele vai preso pelo governo dos Estados Unidos, pelos homens de preto. E aí eles matam ele dentro da cadeia e falaram que ele morreu do coração. Bicho, isso dá um filme. Isso dá um filme, cara. Só que assim, né? Um filme de Hollywood tem que ter final feliz, né? Então pode ser uma cena pós-crédito. Cena pós-crédito tá na moda, né? Pode ser uma cena pós-créditos, assim, o Reich com uma bazucona de orgônio fugindo, assim,
fugir pro México, né? Nos Estados Unidos os caras fogem pro México. Não sei por quê. Olha, gente, é muito divertida essa ideia. Dá um roteiro dos bons filmes de ação, assim, né? Mas o mais provável é que, assim, o que tenha acontecido seja algo muito mais sem graça. Depois da Segunda Guerra, instituiu-se nos Estados Unidos uma política que ficou conhecida como macartismo, ou caça às bruxas. Então, assim, a gente tem o início da Guerra Fria, que é aquela tensão política União Soviética comunista e Estados Unidos capitalista, certo? Os Estados Unidos, então, tornam um crime ser comunista. E por que ficou conhecido como caça às bruxas? Porque instaurou-se um clima de pânico, assim, sabe? O governo incentivava as pessoas a denunciarem possíveis comunistas. E faziam uma propaganda anticomunista, né? Falando que os comunistas, aquela famosa frase, os comunistas comem criancinhas no café da manhã, falando barbaridades a respeito dos comunistas, que eles estariam infiltrados na cultura dos Estados Unidos para acabar com a família, para acabar com a moral e os bons costumes e tal. E as pessoas estavam, assim, paranoicas, havia um clima de paranoia mesmo, né? Evidentemente que depois de passar pela Segunda Guerra, ter um certo clima de paranoia eu considero meio esperado até, né? Mas o governo usou isso como arma de propaganda, então ele alimentou essa paranoia. Nisso, né, de incentivar as pessoas a denunciarem supostos comunistas, nossa, teve bagunça pra caramba, sabe? Porque daí, assim, né, a, a dona Mary achava o vizinho com cara de esquisito, ligava pra polícia e falava assim, acho que meu vizinho é comunista, sabe? E aí, nisso, assim, tem um monte de figura histórica que foi denunciada como suposto comunista, investigado. O Frank Sinatra foi investigado como comunista. O Elvis Presley foi investigado como comunista. Enfim, muita gente foi. Acontece que o nosso amigo William Reich estava sendo investigado pela produção dessa caixinha suspeita, dessa caixinha, como que eu vou dizer assim, que não era barata, nunca foi e não é até hoje. E não sabiam assim se tinha efeitos, não conseguiam comprovar que tinha efeitos, né? Aí vão fuçar na história do cara que tá fazendo a bendita da caixinha e descobrem o quê? Ele foi do Partido Comunista, de carteirinha e tudo. Vocês estão entendendo? E aí, então, juntaram a fome com a vontade de comer. Eles já não estavam gostando que ele estava com essas ideias de produzir a caixa de orgônio. Quando descobrem que ele de fato foi comunista, ele não era mais, ele tinha sido expulso do Partido Comunista. Mas naquele clima de paranoia não fazia diferença. Não fazia diferença. E aí, então, né, jogam ele na cadeia sem dó. E essa confabulação toda na cabeça dele, de alienígenas, de perseguição e tal. Tem biógrafo dele que vai falar que William Reich talvez sofresse de transtorno afetivo bipolar. Aí eu preciso explicar um pouquinho isso, né, para vocês entenderem. O transtorno bipolar de verdade, não funciona assim. Acordei feliz, 10 da manhã tô triste, meio-dia tô bravo, 2 da tarde tô feliz de novo. Não, isso é só um humor oscilante como qualquer outro. Transtorno bipolar, a pessoa fica meses em um polo. Meses, tá? Então, assim, quando ela tá no polo de mania, a gente chama de mania, não tem nada a ver com a palavra do senso comum, mania. Eu tenho mania de arrumar o cabelo. Não, isso é tique. O nome técnico disso é tique. Eu tenho tique de roer unha. Isso é tique. Mania é um quadro, tá? Ou seja, uma situação clínica complexa e detalhada em que a pessoa ela fica assim
Tem a expressão do senso comum que fala mania de grandeza. Vem disso. É porque a pessoa, ela se sente com energia inesgotável, ela sente que tudo na vida dela vai dar certo, que tudo que ela fizer vai ficar super bom, vai ficar perfeito, que ela vai ganhar rios de dinheiro, que ela vai ser super reconhecida, vai ficar famosa. E aí, assim, em estados mais severos, digamos assim, a mania gera delírio, delírio mesmo. Então, aí o chamado delírio de grandeza, ou delírios persecutórios, paranoicos. Né? O outro polo é o da depressão. O outro polo é o da depressão. Aí a pessoa fica meses no contrário. Aí ela fica sem energia para nada, não quer fazer nada, não quer sair do quarto, não quer comer, porque minha vida não presta para nada, porque tudo que eu faço dá errado, e que não sei o que, não sei o que. E aí, então, tem biógrafo que fala que, provavelmente, aí, desde a época de graduação dele em medicina, já havia sinais evidentes dele sofrer de transtorno afetivo bipolar. Por quê? Olha como exemplo, aquele período ultra produtivo dele de 29 a 33. Ele publica as maiores obras dele nesse período de 4 anos. Vocês estão entendendo? As obras mais importantes dele são publicadas num período curtíssimo de tempo, de 4 anos. Gente, 4 anos é o tempo que a gente leva para escrever uma tese de doutorado. Tudo bem que ele já vinha acumulando pesquisas e conceituações, né? Não foi assim, lógico, não sentou e escreveu numa noite. Mas sim, tudo indica que ele estava transitando aí episódios de mania, episódios depressivos, né? Os biógrafos vão falar assim, na fase de mania ele bebia demais, fumava demais, não é? E aí tudo indica que nos Estados Unidos ele entrou em um outro episódio de mania bem prolongada. Só que é claro, mesmo ciclando, né, fazendo o ciclo, se era um caso muito severo, é possível que ele delirasse quando estava em depressão também. E aí, assim, então a gente tem um clima de alimentação da paranoia na sociedade dos Estados Unidos. A década de 40, depois da Segunda Guerra, é quando começam os avistamentos de OVNIs com mais frequência. Então é um fenômeno psicossocial, não é uma coisa só do Reich, tá? Não é uma coisa da cabeça dele apenas. Era todo um clima de época que daí as fantasias dele encontraram algo para fazer o seu conteúdo, para se preencher, para se fazer concreto para ele, né? Para fazerem concretas para ele. Então, essa é uma possibilidade. Biógrafos que foram próximos a ele não gostam de falar dessa fase. O Alexander Lowen, por exemplo, não gosta de tocar nesse assunto. Tem outros que tocam. O Boadella é o mais franco ao falar aí dessa possibilidade do Reich sofrer de transtorno afetivo bipolar, de ciclagem longa, e que provavelmente, então, ele entrou aí numa pira mesmo. Ele entrou numa pira com relação aos alienígenas, aos homens de preto, e assim por diante. De qualquer forma, é sim uma história trágica, é sim uma história triste, né? E um cara que contribuiu demais para a psicanálise, para a sociologia, para a psicologia, para a antropologia, aí nos últimos 20 anos dele, a produção dele caminhou para um lado fantasioso, tristemente caminhou para um lado fantasioso. Ele falece em 57, então, na cadeia, isso é verdade, ele faleceu dentro da prisão, afirma-se que foi ataque cardíaco, não é difícil que tenha sido, haja vista o histórico dele de consumo de álcool e cigarro, tabaco, sei lá que forma que ele consumia. E sim, a FDA queimou a papelada dele, isso é verdade, tá? Queimou mesmo. Mas muito provavelmente por quê? Você imagina lá o FBI junto com a FDA vendo aquela papelada e falando assim, meu, isso é tudo coisa de comunista, pode tacar fogo. Isso é tudo material comunista, pode tacar fogo. E então foi tacado fogo mesmo. E aí a Ilse de Reich salvou parte desses arquivos. E aí, então, esse espólio da obra dele ficou trancadinho por 50 anos.
Mesmo assim, ela foi responsável por manter as ideias do Reich vivas, manter as ideias do Reich em pé. Aí, no auge do movimento hippie, as ideias do Reich vão ter um novo ânimo, assim, um novo alento, uma nova relevância, mas ali tudo muito misturado com o conceito de orgulho. Depois que vão surgir as linhas de psicoterapia corporal, inclusive vão deixar de lado a ideia do orgulho. Psicologia de Massas do Fascismo. Eu tenho que falar um pouquinho dessa obra. Essa obra foi publicada ali em 33, mas ele vai fazer releituras depois, no meio do furacão da ascensão do nazismo na Alemanha. No meio do furacão. Ele é, então, também, nisso também ele é um pioneiro, em tentar fazer uma análise psicossocial sobre a ascensão do nazismo. E até em alguns momentos tem um tom meio jornalístico que ele escreve, porque ele estava lá. Né? Ele estava lá, ele viu pessoalmente como que a coisa aconteceu. E assim, é uma obra que nos últimos 5 anos está sendo muito revisitada pela intelectualidade, pelo mundo acadêmico, para a gente tentar entender o que está acontecendo no mundo afora, porque tem conceitos muito importantes ali a respeito de como é possível o nazifascismo. Né? A grande pergunta do Reich é a seguinte: o problema não é como que as pessoas más planejaram tudo aquilo, né? O problema é como as pessoas comuns permitiram. É esse o X da questão. Como pessoas comuns aderiram à ideologia nazifascista. E ele vai perguntar e vai fuçar nisso e vai fazer uma outra pergunta também, que é impactante, que ele faz, né? Como nós aceitamos nos submeter a tudo isso? Como que as pessoas não se revoltam contra condições aviltantes de vida? E aí ele vai falar, então, de uma personalidade fascista que é construída por esse modelo de sociedade em que a gente vive e que todos nós temos um pouquinho disso. Acontece que a ideia de personalidade do Reich, ela é ancorada no conceito de caráter, e eu quero falar um pouquinho desse conceito aí. Eu perdi aqui, mandado por escrito. Ah, sim, a citação do Reich aqui, ó. É necessário explicar não que o faminto roube, que o explorado entre em greve, mas por que a maioria dos famintos não roubam e a maioria dos explorados não entra em greve? Exatamente isso. Porque os famintos não roubam e a maioria não entra em greve. Como que a maioria de nós aceita de forma tão submissa condições de vida tão difíceis? E aí ele vai falar, então, dessa construção de uma personalidade que é conformada a certas condições. É uma obra densa pra caramba, exige aí uma conversa mais aprofundada e, inclusive, exige conhecimento de conceitos prévios do Reich para a gente compreender do que ele está falando com relação ao fascismo, tá? É uma coisa assim que em outro momento do curso a gente aborda, porque é uma questão extremamente relevante. O Reich, ele elabora um conceito muito importante que é o de caráter. É ali que começa a elaboração das ideias que vão fundamentar as psicoterapias corporais, no conceito de caráter. Muito bonito esse acento no E, não sei porquê, né? Caráter. Agora sim. Caráter para Reich esquece a ideia de bom ou mau caráter, de uma pessoa de moral ou sem moral, de uma pessoa boa ou má, boa índole ou má índole. Não tem nada a ver.
Caráter para o Reich, a gente, para entender, tem que pensar em caractere, caracterização. Acontece que tudo aquilo que acontece na nossa vida, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento psicossexual, lembra? É preciso lembrar que a teoria reichiana começa como uma parte da psicanálise. Então, com o conceito de consciente, inconsciente, pré-consciente, com a segunda tópica também, com a ideia de pulsão trabalhada de uma forma bem peculiar, porque ele vai falar, então, que nós temos necessidades orgânicas, e essas necessidades orgânicas, elas se traduzem em necessidades psíquicas, porque a gente está falando de uma unidade entre o corpo e a mente, e não mais de algo que fica em separado. E aí, então, aquilo que acontece no nosso desenvolvimento psicossexual não se restringe a ficar como marcas psíquicas. Não se restringe, então, a ficar como algo que está no nosso inconsciente, esse conceito de algo que é mental. Aquilo que a gente vive no nosso desenvolvimento está no nosso corpo também. Por quê? Nas situações que nós vivemos em nossa vida, nós temos reações corporais que acompanham as emoções. Nós temos reações corporais que acompanham as vivências. E aí, principalmente no que diz respeito à infância, mas isso para Reich vai se produzir ao longo de toda a vida, sim. Principalmente no que diz respeito à infância, a gente está falando então de vivências extremamente intensas que marcam o nosso desenvolvimento psicossexual e vão deixar então marcas no nosso corpo. Vão então moldar o nosso corpo de alguma forma. Vão aí então modelar o que nós somos, não simplesmente então modelando o inconsciente, mas modelando o nosso corpo. Assim, caráter, todas as nossas características corporais que dizem respeito então à nossa história, às nossas vivências, e tem aí uma participação fundamental na conformação da personalidade. Participação fundamental, que compõe o caráter. Nossos tiques, eu falei hoje, né? Não é mania, é tique, nossos tiques, roer unha, mexer cabelo, né? Mexer, sei lá. Nossos tiques são parte do nosso caráter. O jeito que a gente usa a voz é parte do nosso caráter. As expressões típicas que nós temos é parte do nosso caráter. A nossa postura ou falta dela é parte do nosso caráter. O nosso gesticular é parte do nosso caráter. Aquilo que chamamos de maneirismos é parte do nosso caráter. O que são maneirismos? São esses hábitos na nossa forma de se expressar, às vezes de andar, de se portar perto das pessoas, que são bem característicos de cada um. São bem característicos de cada um. Quando você conhece razoavelmente uma pessoa, você nem conhecer muito bem, você já observa isso. Fala assim, nossa, é o jeito de fulano, é o jeitinho da cicrana. Você já consegue observar essas coisas. Por quê? Porque a gente está falando justamente de um conjunto, então, de ações corporais que define aquilo que nós somos. E isso num nível que não fica aí, então, dessas coisas mais perceptíveis que são parte da nossa comunicação através do corpo. A gente está falando da forma como a gente respira. A gente está falando da forma como funciona a nossa digestão.
Tem linha em psicoterapia corporal pós-reichiana, né? Depois do Reich, que vai trabalhar com análise dos movimentos peristálticos, da movimentação da sua digestão, dos ruídos que isso faz. E aí vai fazer um trabalho para compreender, então, o que você está vivendo a partir disso. Nas psicoterapias corporais, a gente trabalha com todo esse sentido que o corpo nosso carrega. Então, se nós nos movimentamos de determinada forma, se nós nos gesticulamos de determinada forma, se nossa voz é assim ou assado, se nós temos mais ou menos flexibilidade, se a gente tem um jeito de expressar no dia a dia mais ágil, mais explosivo, ou mais contido, mais calmo, né? Isso tudo tem a ver com a nossa história, com a nossa personalidade. A gente já está falando aqui, então, de uma ideia, não de um inconsciente abstrato, psíquico. A gente está falando do inconsciente que está expresso no corpo. Não é só verbal. Ele é o próprio corpo. Ele é o próprio corpo. Evidentemente, não tem como eu percorrer todo o caminho de demonstração disso, né? Mas o Reich levanta essa questão para problematizar principalmente as psicoterapias ou as análises que não davam certo. Que por mais que se faça todo o caminho da cura verbal, a pessoa expõe suas questões, traz à tona seus traumas e assim por diante, por que parece que tem algo que não desamarra de jeito nenhum na psicoterapia? Porque a gente está falando de coisas que estão em nós de forma física, de forma concreta. A gente não está falando mais apenas das representações abstratas das fantasias. A gente está falando de algo que determina como o meu corpo funciona. Essas questões da nossa mente inconsciente, vamos dizer assim, estão todas registradas no corpo. Estão todas registradas no corpo. A rigidez que a gente tem no corpo adulto, para Reich, ela vem justamente do registro de toda a nossa vida afetiva e sexual que foi reprimida. Então, o bebê nasce com o corpo completamente flexível, né? O bebê pega o dedão do pé e enfia na boca. O adulto já tem esse corpo enrijecido, esse corpo mais pesado, com menos leveza, com menos espontaneidade, né? E isso diz respeito justamente a toda a repressão que a nossa sexualidade sofre ao longo do nosso desenvolvimento psicossexual e continua sofrendo na vida adulta, porque a gente vive em um modelo de sociedade muito repressora à sexualidade, que não admite que a nossa sexualidade se expresse com tudo aquilo que ela pode proporcionar, não permite também que a gente descubra a própria sexualidade. O Reich trabalhava com educação sexual. E com educação sexual para quase todas as idades. Basicamente, assim, a idade de entrar na escola em diante. Evidentemente, com muito conhecimento do desenvolvimento sexual, ele ia trabalhar a sexualidade das crianças de uma forma completamente diferente daquela dos adultos. Eu não consegui achar em um idioma que me seja acessível ainda, com o tempo eu acho que isso vai ser sanado, eu não consegui achar ainda a famosa cartilha do Reich, em que ele tem ali um material para se trabalhar sexualidade com criança. Aí uma das ferramentas básicas do trabalho de sexualidade com criança são os contos de fada. Os contos de fada. Não é nem só o Reich que fala isso. Tem canalistas da psicanálise ortodoxa que vão falar disso também. Os contos de fada trabalham as questões inconscientes das crianças. E, evidentemente, educação sexual, então, é só falar do ato em si,
O que o Reich abordava incluía assim, o que é um casamento? O que é uma vida a dois? O que é amar alguém? O que é se apaixonar? Por que ciúme existe? E me diz, onde a gente aprende essas coisas? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Malemar, a gente tem lá as aulinhas de educação sexual na escola, malemar. E quando a gente vai para esse lado do afeto mesmo, a gente aprende aonde? A gente aprende o que é um relacionamento assistindo o filme do Adam Sandler, é isso? A gente aprende que é relacionamento assistindo comédia romântica, assistindo novela, sabe? Por que isso não pode ser trabalhado na educação também? Evidentemente que esse tipo de ensino, esse tipo de processo de aprendizagem não cabe no modelo tradicional que a gente tem de ensino, né? Porque tem uma piadinha antiga que diz assim, né? Dois caras conversando, dois caras quaisquer conversando. O que você acha dessa ideia de educação sexual nas escolas? Aí o cara fala assim, eu sou contra. Eu falo, é sério que você é contra? Nossa, mas eu acho que é algo para se pensar, né? Não, mas por que você é contra? Aí o outro fala assim, eu sou contra porque tudo que eu aprendi na escola perdeu a graça. Tudo que eu aprendi na escola ficou muito chato. E aí, então, assim, é, evidentemente que a proposta do Reich não é essa de educação sexual, que eu tenho certeza que alguns de vocês tiveram. Aquelas aulas horrorosas, mostrando, mostrando o órgão sexual podre de doença, coisa horrorosa. O conceito de couraça corporal vem do Reich, então? Sim. A couraça, a gente vai dizer então couraça do caráter, é a parte mais rígida do caráter. Couraça corporal Pensem nisso mesmo, pensem em uma couraça, pensem em uma, uma armadura de guerreiro da Idade Média em cima do nosso corpo, coisa dura, rígida, para nos proteger. A couraça do caráter é isso. Ela é uma proteção que temos contra estímulos angustiantes, tanto de origem interna quanto de origem externa. Mas angustiantes em que sentido? Porque tudo aquilo que foi reprimido na nossa sexualidade causa muita angústia. Então é contra isso que a gente se protege. E aí isso vai se traduzir em rigidez literal. Por isso tem gente que tem aquelas dores das costas insolúveis, que vai em médico, nenhum resolve, que vai em massagista, nenhum resolve, acupunturista, nenhum resolve. Eu falo por isso, penso que assim, então A mais B é igual a C, não, por favor, não é determinista dessa forma. Mas essa é uma possibilidade que deve ser levada muito a sério, né? Ah, todos esses transtornos psicossomáticos, né? As dores de cabeça inexplicáveis, dores na coluna, como eu já disse, a digestão, que é muito difícil para uns ou fácil demais para outros, e assim por diante, e assim por diante, né? Todos nós temos a couraça do caráter, tá? Nós vivemos em uma sociedade repressora quanto à sexualidade, temos a couraça do caráter. O Reich chega a dizer que, olha, provavelmente seja impossível pensarmos num ser humano sem couraça, que não seja minimamente encouraçado. Mas é possível pensar assim numa sociedade um pouco mais livre com relação às questões da sexualidade e que isso é condição indispensável para a nossa saúde mental barra corporal. Ombros tensos, ótimo exemplo, ombros tensos. Os exemplos vão ao infinito, tensão do rosto, tensão do maxilar, né? É uma tensão muito importante para as psicoterapias corporais do maxilar, entre várias outras. E aí, assim, liberar-se ou libertar-se do excesso de tensão do caráter, da couraça do caráter, é parte do processo da psicoterapia corporal, pelo menos na compreensão mais clássica, mais tradicional. O Reich vai falar que isso não é suficiente, que é preciso vivenciar o orgasmo pleno.
que é o orgasmo livre de todas essas amarras, livre de tudo aquilo que distorce a vivência do orgasmo. Também aí é outro conceito bem complexo, bem profundo do Reich, bem amplo, é super interessante, super interessante. Ele fala com todas as letras que a gente não se livre do sofrimento neurótico completamente, porque a gente não vivencia o orgasmo pleno. As linhas de psicoterapia corporal hoje, elas se dividem em várias. De maneira geral, a gente tem os neo-reichianos, que vão, então, evitar algumas partes da teoria dele, principalmente no que diz respeito ao orgônio, mas tem a galera, assim, que se denomina orgonoterapeuta. E a gente tem a bioenergética do Alexander Lowen. O Alexander Lowen, ele é bastante conhecido pela bioenergética, né? Estou aqui com 2 obrinhas dele. Meu primeiro contato, na verdade, com a bioenergética do Alexander Lowen foi através do teatro, porque a gente tem aí uma tradição de preparação do corpo do ator com a bioenergética. O corpo do ator se livrar do excesso de caráter, né, da couraça do caráter, e poder, então, fazer com que seu corpo seja mais plástico, mais moldável para a atuação no palco, tá? O Alexander Lowen foi próximo ao Reich, foi paciente do Reich, e aí, quando o Reich faleceu, assumiu aí uma parte da responsabilidade. Essa bioenergia que ele fala não é o orgônio, tá? Não é o orgônio. É a ideia de uma energia vital do ser humano que está aí entre o físico e o psíquico, né? É um desenvolvimento do conceito de pulsão freudiana, um desenvolvimento bem lá para frente, bem assim, com outras consequências, com outros desdobramentos. Eu tenho aqui o corpo em terapia, abordagem bioenergética, que ele fala dos caracteres. Na análise do caráter do Reich, ele fala dos caracteres fundamentais. Cada um de nós, então, tem uma espécie de estrutura de caráter típica que o Reich estudou. O Lowen aqui estuda mais a fundo. E esse outro aqui, exercícios de bioenergética, eles têm os exercícios que eu trabalho na disciplina de teorias e técnicas psicoterápicas, onde eu falo de William Reich. Esses 2 livros são dificílimos de achar. Achei em sebo faz um tempo, meio carinho. Eles são difíceis de achar, tá? Mas, assim, enfim, vale a pena. E eu tenho aqui, falar de um cara, um brasileiro, Gaiarsa. O Gaiarsa é um médico que trabalhava aí com abordagem de psicoterapia corporal. Teve a época dele de ser bem conhecido no Brasil, hoje em dia ficou meio esquecido. Essa obra dele fala dos conceitos básicos aí, como que ele compreende psicoterapia corporal.